Caro colega Marco Antônio Warrowski, colegas vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui, em especial meu amigo Teixeira, que se faz presente. Fazia tempo que não via mais o Teixeira, seja bem-vindo, Teixeira, ao Ivo Radlich, eterno vereador Ivo Radlich, ao Éder Lima, presidente do PT, a todos os atletas que se encontram aqui nessa casa, a todos os futuros jogadores de futebol, que realmente esporte é lazer, esporte é saúde, estão de parabéns pelo empenho, pela dedicação e pela coragem, porque hoje em dia tem que ter coragem. O professor falou muito bem aqui, não é só querer jogar, é sim também levar a sério o estudo, a educação, porque os dois têm que andar junto. A educação tem que andar junto com o esporte, não pode só querer praticar esporte e não estudar. Estão de parabéns e continue assim. Depois gostaria de falar ao Ivanates. Claro, Fernando Leite da FAEMA com certeza entrou como presidente da FAEMA, está de parabéns, viu, Ivanates? O presidente da FAEMA, o Rafael Ienzi, mas você esqueceu do Juliano Gonçalves, do planejamento, que também já entrou a Vente Poupa, está mobilizando a casa lá, o Juliano Gonçalves, o Rafael Ienzi e o Fernando Leite. Realmente, o Napoleão, parece que agora a casa vem se acertando, viu, Marco Antônio? Viu, César, assim, a casa vem se acertando e os secretários realmente que são da pasta, que têm conhecimento da pasta, estão fazendo valer não só o trabalho de secretário, mas sim o que interessa para a comunidade, que é fazer com que a coisa ande, né, Ivanates? Fazer com que a coisa saia do lugar. E falando com que a coisa ande, eu quero falar para vocês que eu estou trazendo, já falando em FAEMA, viu, Vanderlei? Eu estou trazendo um projeto de lei sobre corte de árvore. Minha gente, você entrar na Praça do Cidadão com um pedido de corte de árvore, Ivo Radlich, é uma penitência. É uma penitência. Escritura do terreno, não pode contrato. Hoje, 56% a 70% dos terrenos de Blumenau são com contrato. E não pode contrato. Já vai inviabilizar o pedido do requerimento. O cidadão já não vai pedir. Primeiro passo esse. Segundo passo, planta da casa. Para que planta da casa? Caneio de IPTU. Se a casa for alugada, você tem que pegar contratar um advogado, certo? E tem que fazer uma procuração para você, César, assim, autorizando você a cortar aquela árvore. Pô, se você está indo lá com a sua identidade, o seu CPF, carnê de IPTU, você está assinando uma procuração, por quê? O fiscal vai ter que ir na tua casa para liberar. Ele não vai liberar sem ver árvore. E sabe o que às vezes me deixa pasmo, Vanderlei? É que chega lá um pé de abacate, um pé de jambolão, nem árvore nativa não é. Nem árvore nativa não é, minha gente. E o cara ficou 6 meses esperando, Adriano, por aquele fiscal ir lá na casa para dar autorização para o corte de árvore. Quando tudo dá certo. Quando ele vai com a escritura do terreno, vai com a plano da casa, vai com o carneiro do IPTU, vai com a procuração, quando ele dá a xerox da identidade, CPF e paga a taxa, Aí eu pergunto para vocês, nos últimos 10 anos, quanto dinheiro a prefeitura deixou de arrecadar com essa burocracia errônea, para falar a verdade? Quando deixou de arrecadar, Becker? Por quê? Porque aí eu sou bombeiro, eu vou lá ver árvores que é um pé de jambolão, isso que não precisa de autorização. Vou lá e corto. A prefeitura deixou de arrecadar, porque o cidadão tem o contrato, Ivo Radlich, e com o contrato ele não conseguiu fazer o pedido na Praça do Cidadão. Ele não conseguiu, César, assim. Aí chega lá um pé de abacate, um pé de nona, e a prefeitura deixa de arrecadar. Por quê? Se a prefeitura pedisse menos coisa e fosse mais rápido, mais ágil, Vanderlei, era R$12 cada árvore. 1.000 árvores, faz a conta quanto é que dá? Dá R$12.000, certo? Só eu, como bombeiro, no passado, mais de 10 anos atrás, cortei mais de 5.000 árvores sem autorização, porque o cidadão não conseguia pegar, mas não era árvore nativa, era árvore que podia cortar. É pé de abacate, é pé de ameixa, é pé de anona, é pé de jambolão. São árvores que não são nativas, minha gente. Entendeu? E a prefeitura deixou de arrecadar, o problema não é meu. O problema é por ter uma falha, entendeu? Na FAEMA tem uma falha, uma burocracia errada ali. Então eu estou entrando com um projeto de lei nessa casa, assim, para corrigir isso. Minha gente, se o fiscal tem que ir até no local, se ele chega lá, ele vê que é um pé de araucária, ou Marcos da Rosa, ele vê que é um pé de cedro, que é um pé de jacateirão, ele vai fazer a lei da compensação. Não, você vai derrubar esse pé de jacateirão, mas você vai ter que dar 10 mudas. Aí tudo bem, porque ele entende de árvore. Aí sim, é árvore nativa e faz a compensação. Agora, se não for árvore nativa, o cara vai ficar 6 meses esperando para derrubar uma árvore. É o fim do mundo. Então eu estou entrando com um projeto de lei nessa casa, pedindo até, pelo amor de Deus, vereadores, para que nós aprovamos isso, para que seja ágil, a prefeitura possa vir arrecadar mais dinheiro com isso, certo? E que corte a metade das exigências feitas para corte de árvore. Quero dizer para vocês que em Joaçaba, Chapecó, Cascavel, Londrina, é tudo como eu pedi aqui nessa casa.
Pode ser o... Com a palavra o vereador César Sim, transfiro os trabalhos para o vice-presidente vereador Marcos da Rosa. Vereador Zeca Bombeiro, queria cumprimentá-lo pela iniciativa. É impressionante, né? A burocracia obriga o cidadão a ser clandestino. O cidadão não faz as coisas porque quer fazer da forma como a lei não permite. Ele quer cumprir a lei, mas se ele for cumprir a lei, ele sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Então, ao invés de nós fazermos o que Vossa Excelência pretende fazer, essa casa certamente vai aprovar, facilitar, não abrir brechas para que a lei não seja cumprida, mas facilitar o cumprimento da lei, nós colocamos obstáculos. Outro dia estava eu no PROCON há muito tempo, e um cidadão comprou um terreno que era ilegal, não era loteado, não era... Eu perguntei para ele por que ao invés de comprar um terreno que não é legalizado, ele comprou aquele. Ele disse, meu doutor, se eu for comprar um terreno legalizado, eu jamais vou fazer a minha casinha. Eu simplesmente não disse nada, só fiquei triste e fiquei decepcionado com a nossa realidade, que é uma realidade que impõe muitas restrições às pessoas de bem, às pessoas que lutam, às pessoas que trabalham, às pessoas que sonham. E a burocracia faz com que, às vezes, esse sonho seja buscado por vias oblíquas. Parabéns. Muito obrigado, nobre parlamentar, colega vereador César Sim. Quero dizer para vocês que esse projeto vai estar vindo para essa casa em breve. Gostaria que fosse aprovado, até porque, vou repetir, não precisa... escritura do terreno. Não precisa de escritura do terreno. Nós temos que se resumir, o proprietário vai lá com talão de luz e água, talão, carnê de PTU, identidade CPF, deu. Para que planta da casa? Porque chega lá, às vezes a casa, o pé de jambolão está a 40 metros da casa. Nem com vendaval não cai em cima da casa. Para que isso? Então, vamos facilitar, vamos ajudar. Então, eu vou trazer o projeto de lei aqui, como já existe em Cascavel, como já existe em Chapecó, em Joçá, vamos fazer aqui também, viu, Beto? Vamos melhorar para a nossa comunidade, vamos facilitar, não vamos dificultar. E depois, quero dizer para os meus amigos parlamentares que vou estar trazendo, de novo a essa casa, o meu projeto do chumbinho. Para ser aprovado. Indaial foi aprovado, Florianópolis, Joinville. Quero dizer para vocês o seguinte... Olha só, eu pedi para a SIDASC, pedi para a Polícia Ambiental, para a Vigilância Sanitária, fiz requerimento, Beto, perguntando quem fiscaliza. Viu, Jefferson? Ninguém fiscaliza. Tem uma lei federal que ela diz que proíbe a venda do chumbinho, mas não existe órgão fiscalizador. Gente, não existe órgão fiscalizador. O que eu quero? Eu quero que quando for visitar essas agropecuárias, tenha um órgão fiscalizador que vai lá ver se realmente estou vendendo chumbinho. Porque não pode vender, é proibido. Mas como ninguém fiscaliza, aí se vende. Não adianta criar também, ô Ivanates, viu, você que é jurista, você, o César Sim, não adianta nós criarmos lei federal e não ter órgão fiscalizador, que nesse caso do chumbinho. Não adianta. Aí não é com a SIDASC, aí não é com o SEASA, aí não é com a Vigilância Sanitária, aí não é com a Polícia Ambiental. Então ninguém fiscaliza. Então não adianta ter uma lei federal e burrados. Se ninguém fiscaliza dentro do âmbito municipal. E aí o que acontece? Eles compram esse chumbinho para enganar os coitados dos animaizinhos, dos bichinhos. Eles botam no meio da alimentação, o gato, o cachorro vai lá comer. Em menos de 1 minuto o animalzinho está morto. Cai morto. Então o que ocorre? Temos que proibir. Na nossa região, na minha região, porque é de Blumenau e é nossa região, porque todos os vereadores aqui são de Blumenau, certo? Sim. Maior prazer, vereador. Com a palavra em parte, vereador Adriano Pereira. Ô Zeca, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, pela importância desse projeto que Vossa Excelência já tentou em outras ocasiões. Espero que desta vez tenha êxito, mas não quis inicialmente também atrapalhar o vosso raciocínio com relação à questão das podas, cortes de árvores nas residências aí da nossa cidade. O problema ainda é maior, quando a gente for falar de rua de placa amarela, que é um grande número, mais de 500 ruas em Blumenau, que infelizmente não são regularizadas, a gente vai ter a dificuldade ainda maior desse cidadão, né, dessa pessoa conseguir juntar toda essa documentação que exige para esse cidadão poder fazer o corte ou a poda de uma árvore em sua residência. Agora, depois que cai uma árvore dessa, como já aconteceu lá na nossa comunidade e várias outras, em cima da casa, destrui o patrimônio desse cidadão, e até mesmo causando risco de vida a um familiar, uma pessoa dentro de uma residência dessa, aí
ninguém pode fazer nada, mas para prevenir e para ajudar esse cidadão, também ninguém pode fazer nada. Então é difícil. Então fica essa condição, esse esclarecimento. Também eu busquei apresentar um projeto nesse sentido, vi que Vossa Excelência também está tramitando um projeto nesse sentido. Espero que a gente encontre um denominador comum para ajudar a população nesse sentido. Muito obrigado, Adriano. Eu dei duas à parte, presidente. Uma para o César sim, outra para o Adriano. Vossa Excelência tem mais 2 minutos para a conclusão. Muito obrigado, nobre presidente Marcos da Rosa. Quero dizer sim, Adriano, que você tem razão, César sim também tem razão. Nós temos aqui facilitar. Gente, o que nós temos de árvore pondo risco, ou em risco eminente, ou pondo em risco a residência, é um absurdo. E essas ruas de placa amarela, como o Adriano muito bem citou, que são inúmeras, gente. Isso não é 2, 3 ruas. Tá? E são centenas de ruas que nós estamos falando, e esse pessoal muito menos vão conseguir. Porque lá realmente é só contrato, o loteamento ainda não é legalizado, o César Sim, o Ivanates, o Almir Vieira, o Beto, o Vanderlei, sabe muito bem disso, né, Vanderlei? Alguns loteamentos, né, Marco Antônio, que foi da regularização fundiária, algum loteamento, né, Adriano Jefferson, Becker, Beto Tribes, não são regularizados, como é que fica? Aí não adianta nem vir na Praça do Cidadão, minha gente. Ele é obrigado a fazer o corte clandestino. E ali que a prefeitura deixa de arrecadar e deixa de fazer o seu papel, a sua função de prefeitura e da FAEMA também. Por quê? Porque se for um pé de cedro, o cidadão ele quer cortar. Aceita o contrato, aceita o carnê de IPTU, porque ele paga IPTU. Ele paga o IPTU, aceita o CPF, a identidade, e o fiscal vai lá no local, ele assina um termo de responsabilidade. Ele vai cortar, ele vai contratar alguém para cortar a árvore. E se for uma árvore nativa, que nem eu falei, um pé de jacateirão, um pé de cedro, um pé de araucária, ele faz a lei da compensação. Ele dá mudas em troca para derrubar aquela árvore. Ele não vai ficar lá debaixo da árvore, certo? Esperando que a árvore caia em cima da sua residência, para deixar a sua família a ver navio, ou na rua, ou então até vir a falecer, ou botar alguém a óbito, como já aconteceu em Blumenau, certo? Então ele vai lá e tem o direito de cortar. O que nós temos que fazer é facilitar. Facilitar porque nós sabemos que esses problemas existem, Adriano. Que esses problemas nós temos em Blumenau na nossa cidade. O que nós não podemos aceitar é que isso não seja corrigido. Então eu, como bombeiro, como vereador que sou, e sei desse problema, estou trazendo para essa casa um projeto de lei para facilitar e auxiliar a própria prefeitura a arrecadar mais dinheiro, mais fundo com o corte de árvore. Serei isso nessa tarde, uma muito boa tarde a todos. Obrigado, vereador.